Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Elton Mello, presidente da editora Batista Independente, e nesta oportunidade, neste dia 16 de novembro de 2021, nós temos a live da nossa editora, e para nós é um prazer, é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você será muito edificado nesta noite, ou nesta tarde, né? Porque para alguns lugares do Brasil ainda é tarde, para outros lugares já é noite, mas nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco e quero pedir também que você possa comentar aí, enquanto você estiver participando da transmissão desta live, compartilhe, comente também, deixe a sua resposta aí para que nós possamos fazer uma live bem interativa. Antes de nós apresentarmos os nossos convidados desta live, eu quero rapidamente mostrar aqui o nosso material de apoio pedagógico da Revista de Estudos Bíblicos. A nossa Revista de Estudos e Discipulados, nós temos dois materiais pedagógicos. Um deles é o alcancevitória.com e o endereço é alcancevitória.com/RED 260, quarto trimestre de 2021. É nesta página aqui que todo o material fica disponível. Então, aqui estão as 13 lições da revista, né? Você pode clicar aqui direto no índice, se não estiver aparecendo o índice, porque ele pode estar assim, ó, ele pode estar escondido. Então, você clica no índice aqui para mostrar o índice e vai direto para a lição que você quer. Cada lição tem um material de apoio pedagógico. Por exemplo, hoje nós vamos ter a lição número 8, a cura pela fala. Então, quando a gente clica ali no índice, vai direto para a lição. Então, aqui nós temos a informação de quem é o nosso redator da lição, uma breve síntese da lição, os objetivos da lição e também a live, né, que fica gravada para que você possa acessar, né? Inclusive, se alguém estiver acessando o site nesse momento, a live já está ao vivo lá dentro do próprio site, né? Então, esse é o modelo dinâmico. Além desse material da live, né, que você também tem o link aqui, eventualmente pode ter o PDF da lição, ou pode ter também aqui o slide da lição. Então, nossos voluntários, eles preparam um slide para que o professor possa ministrar a aula, né? Então, é uma ação bastante positiva aí, para que os professores possam ministrar a aula com o slide. E esse slide ele é bem simples, resumido, mas o suficiente para que o professor possa ministrar a aula. Então, quando o slide está disponível, aqui tem um link, é só clicar aqui e vai baixar o slide. Especificamente, esse slide ainda não está 100% pronto, houve um problema com um dos nossos voluntários e até o final da noite ele vai estar 100%. Então, mas toda semana nós atualizamos. E além desses materiais que a editora disponibiliza, eu também disponibilizo aqui no site alguns artigos que o professor da escola bíblica pode ler e com isso ele pode ter maior conhecimento para ajudar na ministração das suas aulas. Então, todas as aulas estão aqui colocadas, né? E nós vamos ter aulas importantes nas próximas semanas. E os materiais que ficam disponíveis estão ali sempre disponíveis no final de cada aula. Então, para que o professor da escola bíblica possa ter um melhor conhecimento, né? Não impedindo que ele possa usar outros recursos, e dessa forma, então, a nossa live, ela abençoa também o professor da escola bíblica. Eu quero dar as boas-vindas. Hoje nós temos aqui 3 convidados, né? Um deles é o pastor José Lima, não chegou ainda. O pastor José Lima está numa reunião em Porto Alegre, mas até o meio da nossa live provavelmente estará presente. Nós temos hoje aqui o colega Eudimar Reis, que é pastor na Igreja Batista Filadélfia, em Seraíma, que é um distrito de Guanambi. Pastor Eudimar Reis, que também é presidente da nossa convenção, a Cibisba, aí lá no sudoeste da Bahia, né, a parte sul da Bahia. Então, pastor Eudimar, uma boa noite ao colega, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Se apresente aí para os nossos ouvintes nesta noite.
Agora está ok o som. Ok. Boa noite, pastor Elton, boa noite, pastor Roberto, e a todos os nossos irmãos, né, que estão aí acompanhando a nossa live, a live da Red. Para mim, eu quero dizer que é uma honra muito grande poder estar participando juntamente com o pastor Elton, né, presidente da nossa editora, e o nosso colega pastor Roberto Monteiro. Para mim, é uma satisfação muito grande poder estar nesse momento com essas figuras ilustres, e daqui a pouquinho o pastor Lima entrando aí. Eu creio que vai ser uma experiência muito agradável, pastor. Sou pastor, como o senhor falou, da Igreja Batista Independente de Filadélfia de Seraíma, aqui é o distrito de Guanambi, Bahia, que fica aqui a uns 700 quilômetros da capital de Salvador. E hoje eu estou presidente da Cibisba, convenção aqui do Sudoeste da Bahia, e reeleito para mais 2 anos. Sou casado com Dalva, né? Minha esposa Dalva. Não temos filho e estamos aí fazendo a obra do Senhor. Maravilha, pastor. Seja muito bem-vindo e em breve também convidaremos novamente para outras lives, viu? E também aqui conosco na live o nosso colega pastor Roberto Monteiro de Castro. Pastor Roberto, que esteve esses últimos dias visitando os irmãos aí no sudoeste da Bahia, né? Pregou na convenção, na conferência, pregou nas demais igrejas aí. Pastor Roberto, uma boa noite e a paz do Senhor. Espera, eu mutei teu microfone. Ok. Pronto. Como diz o pessoal na Bahia, pastor, pronto? Pronto. Boa noite, pastor Elton, pastor Eudimar e amados irmãos, né? Estamos aí, com a graça de Deus, para mais uma live, esperando que Deus nos abençoe grandemente e abençoe a próxima aula, né, pastor Elton? Que seja uma bênção. Também já quero aproveitar esse momento para louvar a Deus pela oportunidade de ter estado esses dias lá na Bahia, visitando várias igrejas, e assim, obrigado, pastor Eudimar, que me proporcionou essa oportunidade, e mando uma saudação a todo o povo lá do sudoeste da Bahia. Também quero deixar um grande abraço para o nosso amigo, pastor, colega Edísio, né? O Edísio, que já esteve aqui no Paraná, pastoreando em Londrina, Foz do Iguaçu, Pérola, e o Edísio agora está de volta à Bahia. Edísio, meu querido amado irmão em Cristo, seja muito bem-vindo conosco nesta live em nome de Jesus. Muito bom, queridos. Vamos começar a entrar no tema, né, da nossa live. O pastor Roberto escreveu sobre a cura pela fala, bênçãos da confissão. E é um texto bastante conhecido, né, pastor, que o senhor usou aqui. Sim. Confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Então, a lição ela tem objetivos aí de entender o princípio bíblico da confissão, né, e os benefícios da confissão, e mostrar também que a confissão libera cura, perdão, restauração e confissão e salvação, né? Então é muito importante, o pastor aqui escreveu sobre esse processo de mudança, né, que acontece na nossa mente, no nosso coração, a partir do momento que nós nos desenvolvemos, né, que nós passamos aí para a idade da adolescência para a idade jovem, depois idade adulta, né? E pastor Roberto, eu queria perguntar por que é que nós, seres humanos, né, temos dificuldade de reconhecer o nosso erro, né? Qual é o problema do ser humano que tenta esconder o tempo todo o que ele faz de mal feito? Pastor Eudimar, vai vendo como é que é a live ao vivo aqui, né? É dessa forma, né? Com certeza. Sei, né, pastor Elton? Eu acho que, na verdade, assim, ninguém quer muito assumir que erra, né, pastor Elton? Eu acho que o ser humano, eu acho que, sim, de um modo geral, as pessoas, né, elas têm dificuldade de reconhecerem que são pecadores, sabe, pastor Elton? Há uma gama muito grande de pessoas na sociedade que não acham que são pecadores, porque são pessoas assim que se acham honestas, pagam as contas, não fazem mal para ninguém, então, né? Mas o ser humano acaba
esbarrando com as suas limitações, com as suas iras, com as suas tendências para errar, né? Então, mas realmente há uma dificuldade muito grande. Não sei se é cultural, o que é que acontece, mas há uma gama de pessoas que não reconhecem que erram, né, pastor? Infelizmente. Pois é. Pastor Eudimar, você que está aí há alguns anos já no Ministério Pastoral, né, desde 99, sendo obreiro na igreja, já há 11 anos como pastor de igreja, né? Como é que como é que nós, pastores, lidamos com essa questão do pecado, quando uma pessoa, um membro da igreja, nos procura? Como é que a gente deve lidar com essa questão? Bom, pastor, é uma questão que a gente sabe o seguinte, a nossa, por exemplo, nossa linha, nosso caminho, por assim, teológico, entendemos que essa confissão, por exemplo, a gente tem que deixar bem claro aqui que essa confissão, que nós não temos o direito não temos o poder para absolver e nem condenar, né? E essa questão aí, quando a pessoa nos procura para confessar alguma falha, algum erro, né, entendemos que essa pessoa ela já está enfrentando um problema, com certeza, emocional, e quem sabe até mesmo já um estado até mais crítico, né, talvez pela culpa, né? Agora, como pastor conselheiro, né, a gente tem que passar o máximo de confiança e de segurança para essa pessoa, que a gente está ali com uma pessoa, não como um intermediário entre nós e Deus, né? Quem vai liberar o perdão, né, a essa pessoa é Deus, né? E levar ele a entender isso, né? Que já um fato de ele nos procurar também já é um sinal de que essa pessoa está reconhecendo que de fato ela cometeu uma falta. Então, a gente tem que trabalhar para que a pessoa ela se sinta segura, né, nesse ponto de poder abrir o coração, e nós ali somos apenas uma pessoa, e, de certa forma vamos ministrar com certeza a bênção, orar junto, né, e procurar, quem sabe, se for um caso mais sério, um apoio maior, né? Então, eu creio que o caminho é esse, pastor, passar bastante segurança para essa pessoa de que a gente está interessado também que ela se ajuste, né? Buscando confissão, a restauração. Enfim, eu acho que o caminho é esse aí, pastor. Maravilha. Pastor Roberto, o senhor que escreveu essa lição, ali no final da parte da introdução, né? No penúltimo parágrafo ali, o senhor colocou assim que muitas dessas experiências trazem às pessoas o sentimento de culpa e desequilíbrio emocional, desencadeando as enfermidades na alma como consequências, né? Aí a consequência holística, porque abrange muito mais. Eu queria que você explicasse um pouco dessa consequência holística, como é que foi a ideia que você teve aí para desenvolver essa lição em relação à questão do desdobramento do pecado, em relação à questão de como a pessoa vai confessar ou não, como é que ela vai lidar com isso, né? Fale um pouquinho para nós sobre esse desequilíbrio e o sentimento de culpa. Isso atinge a pessoa, né? Atinge a pessoa que está em pecado ou vivendo uma crise nesse sentido espiritual, ela, primeiro o emocional dela fica abalado, porque, né, o sentimento de culpa é terrível, né, pastor Elton? A pessoa se sente mal, triste com ela mesma, triste com Deus, né? Se ela não confessou, cria uma barreira entre ela e Deus. E se isso demora para ser acertado, confessado, né, que é o grande problema de algumas pessoas, aí até o corpo vai acabar sofrendo. Então, é nesse sentido que a gente está tudo totalmente ligado, né? Alma, espírito, corpo, emoções. E se a pessoa não acertar logo, sabe, pastor Elton, às vezes esse pecado acarreta situações na vida prática, né? Da família, do trabalho, da sociedade. Dependendo do que acontecer com a pessoa, ela é mal vista pelos outros, então isso oprime bastante, traz tristeza. Então é nesse sentido, né, pastor, que quanto mais rápido resolver, for aconselhado, tal, melhor para essa pessoa, né?
Pois é. Muito boa noite. Boa noite, pastor José Lima, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ficamos felizes aí com a presença do colega. E, como sempre, eu quero já aproveitar, fazendo uma pergunta aí ao pastor Lima, né? Sobre essa questão da confissão. O pastor Roberto trabalhou muito bem esse tema na nossa lição, né? Sem dúvida. E eu queria que o pastor falasse um pouco sobre essa questão do conflito que acontece no interior de uma pessoa depois que ela peca, né? Como é que esse conflito se estabelece e aonde que ele pode levar uma pessoa, né? Nós temos testemunhos de pessoas que se voltam para Deus e outras que correm para mais longe de Deus, e muitas são alcançadas pelo juízo de Deus, né? Eu queria que o pastor comentasse um pouco sobre essa questão do conflito que se estabelece na mente de uma pessoa, uma vez que ela está em pecado. Então, é um tema, sem dúvida, sempre muito atual, é um tema, inclusive, muito bíblico, muito real, e entre tantos outros exemplos, e podemos até dizer assim, exemplificações, nós temos na Bíblia o caso de Davi, que eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se o pastor Roberto já chegou a comentar inicialmente a experiência de Davi. Estabeleceu-se na mente de Davi, no coração de Davi, na consciência de Davi, um conflito, porque, de fato, ele tinha pecado, ele tinha transgredido o mandamento do Senhor, tinha cometido, inclusive, 2 grandes pecados. Eu não estou querendo quantificar a questão do pecado, mas, afinal, 2 pecados muito tremendos. E ele confessa que, enquanto ele ocultava isso diante de Deus, ou pelo menos queria ocultar nada, ficou oculto diante do Senhor Deus, até os seus ossos envelheceram. Ou seja, é um conflito tão grande que, como já temos estudado em lições anteriores, até na lição do domingo passado, com o pastor Paulo Azevedo, estabelece-se, de fato, interiormente, um conflito tão grande, tão sério, que passa a ser, inclusive, atingido o próprio corpo. Ou seja, não só a mente, não só a consciência e o coração, o mundo interior do ser humano é atingido, mas também até o corpo, a parte física. Então, de fato, é algo muito sério. Mas a confissão do pecado e o arrependimento traz cura, traz saúde. E essa é a grande chance, se podemos usar essa palavra, que Deus nos dá, quando nós nos confessamos a Ele, nos arrependemos e somos alvo da administração do perdão divino. Depois tem, naturalmente, um desdobramento, mas certamente o pastor Monteiro vai comentar um pouquinho mais isso e vamos acompanhá-lo. Maravilha. Pastor Roberto, entrando aqui no tópico 1 da lição, aqui o pastor falou sobre a importância do ato da confissão, né? Eu queria que o colega explicasse um pouco melhor aí para os nossos ouvintes, né, os participantes aqui, por que a confissão é diferente de apenas contar o pecado. Porque antigamente as pessoas pecavam, iam lá, confessavam o pecado numa cabine, né, para um sujeito, ele pegava um livrinho de penitência, dava uma penitência para a pessoa, mas a pessoa voltava e continuava do mesmo jeito. Por que a confissão, segundo a Bíblia, né, conforme o princípio da palavra, é diferente de apenas contar o pecado? Porque ele, na verdade, que revela um arrependimento, né, pastor Elton? Se a pessoa confessa com sinceridade, reconhecendo o pecado, o arrependimento está junto, porque, veja, se você não se arrepender, não houve confissão, né? É só isso que você falou, você comentou com alguém, você compartilhou, você desabafou uma situação ruim, isso pode acontecer, né? Mas quando você confessa mesmo a Deus, pedindo, ou para um colega, né, pedindo que esse colega também te ajude em oração, para que Deus libere a cura, então, eu acho que é isso, ele vem acompanhado de arrependimento, acho que é uma definição importante. Muito bem. Pastor Eudimar, como é que é aí nessa região da Bahia? Eu imagino que no Brasil como um todo, né? Como é que é essa questão religiosa, né? As pessoas
pecam, mas aí vão à igreja, conta para o padre ou conta para o pastor, depois volta de novo. Esse processo, ele também acontece aí ou é só aqui no sul do Brasil? Como é que é essa ideia toda aí, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas dizem, mas eu confessei, mas eu não aguentei, pequei de novo. Isso acontece também nessas regiões aí do Nordeste do Brasil? Sem sombra de dúvida, pastor Elton. Eu creio que é um mal que atinge todos os lugares, né? As pessoas pecam, às vezes se confessam, mas depois tem novamente, que podemos dizer, recaídas, né? E já conhecemos algumas pessoas que são bem residentes no caso aí. Então, eu creio que a Bahia aqui no Sudoeste, o Nordeste, não é diferente aí do Sul, não, pastor. Ou seja, o ser humano como um todo está infectado pelo vírus do pecado. Infectado pelo vírus do pecado e constantemente, né, essas recaídas, né? Tem uns que são mais, outros são menos, né? Mas sempre a gente lida com um caso semelhante aqui nas nossas igrejas. Maravilha. Pastor Roberto, o nosso amigo aí, o colega Paulo Roberto, sugeriu para nós aí o texto de, se eu colocar aqui, Provérbios 28, 13. Você consegue abrir aí ou não? Rapaz, eu tô com a Bíblia aqui perto, né? Vou abrir aqui para a gente ver. 28 ou 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Né? Olha, que bênção. Bênção, né? Legal, já fica para os professores aí para o domingo, né, pastor? Uma boa indicação, né? Viu, pastor? Deixa eu falar um negócio pro irmão aqui. Eu acho tão interessante a gente pensar um pouco na história de Pedro, um pouquinho, que não está aqui na lição, né? Mas Pedro, veja só, Jesus avisou para ele que ele iria negá-lo, né? Então já houve um anúncio oficial, ó, você vai me negar. Mas aí, depois que acontece que ele nega, até o momento que ele tem aquele encontro com Jesus lá, de novo no mar da Galileia, lá, pastor, ele não teve a chance, assim, de falar com ninguém, nem com o Senhor. E é interessante que lá naquele momento também, quando Jesus... Presta atenção uma coisa interessante, pastor Elton. Quando Jesus chega para ele e fala, o Pedro, filho de... né? Simão Pedro, filho de João, você me ama? Cada vez que Jesus pergunta isso para ele, e ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu acho que nessa conversa de Jesus com Pedro, foi uma forma dele se confessar e pedir perdão, porque ele não teve chance de pedir um perdão oficial para o Senhor. Não está escrito na Bíblia nada sobre isso, que ele chegou, Senhor, perdão, porque eu te neguei. Ele já sabia que ia negar. Ele disse que não negaria, mas depois acabou pecando, né? Então, aquela tristeza que Pedro... Veja, o que Pedro passou nesses 3 dias, pastor Elton, foi uma angústia de alma tremenda. E ele perdeu o rumo de tal maneira que ele voltou a pescar, ele não sabia mais o que fazer. Aí que Cristo restaura ele e fala, não, siga-me e vai continuar pregando o evangelho. Mas, então, as 3 vezes que Jesus pergunta, é uma forma que Pedro pôde falar, eu te amo, me perdoe, quer dizer, está embutido ali, de alguma maneira, acho um pedido de confissão. Espero que a minha exegese não esteja muito ruim, pastor Lima. Ô, pastor Lima, depois eu pergunto, pastor, deixa ele resolver lá. Pastor Eudimar, nós temos assistido também, nesses tempos, muitos pecados cometidos pelos pastores, e isso vem público, né? Não tem como também esconder. Até que ponto nós, pastores, precisamos avaliar a nossa vida para não cair no erro dos outros ou nos mesmos erros, né? Nas mesmas práticas? Até que ponto nós, pastores, precisamos perceber que nós não somos imunes ao pecado? Né? Eu imagino que o colega também deve sofrer aí na sua região com algumas dificuldades. Qual que é o impacto que isso traz para a igreja, para a família do pastor? Por que o pastor precisa se cuidar aí para não pecar? Pastor Elton, uma coisa que todos nós pastores temos que entender, como alguém já disse, que pastor também é gente, né? Nós somos humanos, somos
apesar de termos um chamado de Deus na nossa vida para o ministério, né, não nos faz diferente de qualquer uma outra pessoa na igreja. Somos pessoas sujeitas ao pecado semelhantemente a qualquer um outro membro da nossa igreja. Agora, o impacto, você falou, qual é o impacto? O impacto é uma tragédia, né? É muito grande, porque sempre as pessoas olham, apesar que, por mais que nós tentamos deixar, e precisamos fazer isso, para deixar bem transparente para a igreja que nós somos pessoas com defeitos, né, com as nossas limitações, semelhante aos nossos membros, porém com um chamado de Deus na nossa vida, as pessoas olham para nós diferente. Então, quando o pastor peca, vamos dizer assim, o prejuízo é muito maior do que quando um membro, né, da igreja comete pecado. Eu creio, como qualquer outra região, temos sim dificuldades, né, mas a gente tem que ter um policiamento maior na nossa vida, porque a gente sabe que o prejuízo para o reino, para a igreja, é muito maior que quando um pastor cai em pecado, e, vamos dizer assim, os comentários, hoje aí nas redes sociais, aí os pessoal são maldosos, comentam mesmo, então o prejuízo é maior para a igreja, para o reino, quando um pastor, infelizmente, sabe disso, cai no pecado, o prejuízo é muito grande. Agora nós precisamos nos policiar, como eu já disse, nós precisamos também, no que a gente passou, precisa de colegas que sejam mentor, né, com que ele possa sentar junto, que possa ter momento de compartilhar, que ele confie, né, que eu possa orar junto nesse sentido, né? Quem sabe se abrir nas suas dificuldades. Eu creio que isso é fundamental nesse processo de que a gente esteja vigilando para não cairmos nessas tentações, nessas ciladas, que muitas vezes são ciladas do inimigo, para derrubar aquele que está na frente do rebanho. Verdade. A gente precisa ter sempre a consciência de quem nós somos, né? De quem nós somos. Somos pessoas humanas. Todos nós somos pecadores, né? Pecadores. E abordou bem isso na lição, ou seja, não há nenhum de nós autoimune ao pecado, né? Todos somos passíveis de errar e de falhar, né? E a gente precisa se consertar o mais rápido possível. Pastor José Lima, eu queria passar para o pastor uma pergunta que o pastor Jonathan Matos, lá de Rio Grande, acabou de fazer para nós aqui, ó. Ele faz uma pergunta, e a pergunta dele é o seguinte, ó, tá aí na tela. Deixa eu só dividir a tela aqui certinho para ficar aqui. Vou passar o pastor Lima para cá e vamos passar a pergunta aqui. Espera aí. Opa! Já está, pastor. Qual a conexão que se faz entre um cristão e um não cristão acerca da consciência do pecado para compreender a ação de Deus que, por vezes, parece injusta no tocante às consequências do pecado? Né? Se o pastor puder comentar. Ainda bem que você deu por Lima essa, pastor. Gostaria que você repetisse devagar a pergunta, que ela é longa. Tá. O que o pastor Jonathan quer perguntar é o seguinte, né? Que conexão que existe entre o pecado de um não cristão e o pecado do cristão? Os dois pecados são pecados, né? Mas como é que isso opera na mente de um cristão e na mente de um não cristão? E aí ele fala sobre, para a gente poder compreender a ação de Deus, que por vezes parece ser injusta no tocante à consequência do pecado. Ou seja, por que às vezes o ímpio peca, se é que eu entendi o que o pastor Jonathan quis perguntar, o ímpio peca e parece que não acontece nada com ele, e um crente vai lá, faz um pecadinho relativamente menor, vamos dizer assim, e já cria, às vezes dá um problema, né? Então, é uma pergunta muito pertinente, a resposta não é tão simples assim. Agora, o fato é que, segundo o que nós lemos na Bíblia, em vários textos que não me vem agora à memória para dizer corretamente o endereço, mas o ensinamento bíblico a respeito de confissão de pecado, consequências do pecado, nos leva a entender, segundo nós lemos nas Escrituras, que, de fato, Deus tem uma maneira diferente de trabalhar essa questão em relação ao
pecador que ainda não foi iluminado pelo Espírito Santo, né? E o pecador salvo que já foi iluminado pelo Espírito Santo e, portanto, já recebeu, digamos assim, uma dose de graça muito maior para que ele tenha condições, né? Realmente condições espirituais de evitar o pecado. Então, Deus é Deus, ele é soberano, a gente não pode estabelecer uma régua para Deus, por ela, agir em relação ao pecado, tratando do pecado do pecador não crente e do pecador agora salvo, mas, de fato, uma vez iluminado pelo Espírito Santo e tendo recebido a graça de Deus, né, que, de fato, abre uma porta muito, muito grande e abre uma oportunidade muito forte, muito intensa, se ela for aproveitada para o crente viver uma vida mais santificada ao Senhor, então o juízo é maior. Me parece que é nessa direção que a gente deve entender, exegeticamente falando, as palavras que estão escritas no Novo Testamento, que a justiça de Deus, o juízo começa em casa, né? Na casa, ou seja, começa entre os crentes. O juízo em relação aos que foram iluminados é realmente mais forte. E daí a maneira diferente, podemos falar assim, Jonathan, de Deus trabalhar essa questão. Pecado é pecado, mas, sem dúvida, uma vez iluminado pelo Espírito Santo e tendo recebido essa graça de Deus, o compromisso é muito maior, porque não pode mais dizer, não conhecia, não posso dizer que ainda estou nos tempos que a Bíblia chama de tempos de ignorância. Após a conversão e iluminação do Espírito Santo, este tempo é outro, não é mais um tempo de ignorância. Acho que eu tentei responder a pergunta do pastor Jonas. Pastor El, deixa eu só completar também a ideia do pastor Lima, né? Também a Bíblia vai dizer claramente, né, que vai em Hebreus que nós somos filhos de Deus e Deus ama seus filhos, por isso ele corrige os filhos. Ora, se Deus nos corrige e nos ama, se os pais naturais corrigem, muito mais o Senhor nosso Deus. Então, talvez a ação de Deus diferente conosco seja exatamente porque ele quer que a gente se arrependa e volte para os braços dele. Então, ele atua mais rapidamente. E a outra questão do pecador e do justo com relação a reconhecer o pecado é porque, veja, o ímpio tem uma mente totalmente cauterizada, obscurecida. Obscurecida, ele não foi revelado para o evangelho. Então, de maneira que pecar para ele e não pecar não faz muita diferença. Enquanto não der aquela luz do Espírito Santo revelar que ele é pecador e tal, despertar um incômodo na alma, ele vai pecar e... Agora, pastor, veja só, a mente cauterizada é perigosa para os crentes também. É verdade. A pessoa se converte, é regenerada e entra para o processo de santificação. Mas se ao longo do tempo ela, mas isso não é pecado, isso não faz importância, aquela coisa não é tão ruim assim, a pessoa vai permitindo que coisas que não agradam a Deus entrem na sua vida, e aí ela também, sabe, no início ela achava que se sentia mal, mas hoje ela não sente mal de fazer aquele negócio e está dentro da igreja e está vivendo em pecado. E aí? Pois é. Você sabe que eu costumo explicar essa pergunta que o pastor Jonathan fez, inclusive ele disse aí que essa pergunta surgiu numa escola bíblica lá da igreja, lá de Rio Grande, né? E a gente entende que também surge das nossas, assim. Mas eu tento explicar isso de uma forma muito, muito positiva. Quando Paulo escreve assim, tudo posso naquele que me fortalece, em geral, algumas pessoas dizem, que legal, se eu tudo posso naquele que me fortalece, então está tudo liberado, né? Mas, na verdade, a gente precisa trazer para a realidade o que é esse tudo posso. Porque a Bíblia diz que aquele que peca se torna escravo do pecado, né? E o pecado é uma força, o pecado é algo que domina a nossa vida. E a Bíblia diz também, é um outro conceito, né? E é um conceito de que o escravo não pode se dizer não ao seu senhor. Né? Então, quem está debaixo da autoridade de Satanás, que não conheceu ainda a revelação do Evangelho, no fundo, ele não tem opção, ele não tem liberdade de escolha. Ele é obrigado a pecar, porque ele é um pecador, né? E por ser pecador, ele peca.
E isso é natural no processo da vida dele. Talvez não peque com mais intensidade, outros com menos. Talvez uns não pequem por questão moral, né? Por uma questão moral de formação, mas no fundo, todos pecam. E aí, o que é interessante desse texto de Paulo, se eu não me engano, é Filipenses 4:20, né? Ou 4:19, tudo eu posso naquele que me fortalece. O que eu entendo, e o ministro em cima disso, é que Paulo está dizendo o seguinte: agora, uma vez em Cristo Jesus, eu posso dizer não ao pecado. É por isso que o pecado do crente, de alguma forma, ainda que talvez seja menor do que o pecado de uma pessoa que não é cristã, ele traz um juízo ou uma disciplina de Deus muito mais ágil, muito mais rápida na nossa vida do que quando nós não conhecíamos a Cristo, né? Porque Deus tem um tempo e um jeito de trabalhar na vida das pessoas, o que não quer dizer que Deus vai deixar barato o nosso pecado, né? Todo pecado gera uma consequência, e mesmo uma pessoa que não conhece a Deus vai sofrer a consequência dos seus pecados também, né? Isso é um tema bastante interessante. Então, ainda, pastor, eu queria só fazer assim, que falou assim, aí parece que Deus é injusto. Não, eu acredito que a gente não pode pensar dessa maneira, dizer que parece que Deus é injusto. Não, porque são consequências, como os colegas falaram, são consequências diretamente daquela escolha, daquela prática que a pessoa conscientemente ele fez, né? Então, isso não significa que Deus é injusto, não significa que Deus não nos ama, porque o amor de Deus é incondicional, né? Por mais que nós pecamos, mas Deus continua nos amando de igual modo, né? Então, nós não podemos afirmar assim que parece que isso é injusto, não. São consequências, a gente sabe que somos alvo do amor de Deus, Deus nos ama, Deus nos perdoa, mas que as consequências do pecado, elas acontecem e são desastrosas na nossa vida. Pois é, o pastor, deixa eu ver aqui, o pastor Val, não sei se é Valmeira, é da sua região aí, pastor? É da cidade de Manuel Venturino, Erisvaldo o nome dele, a gente chama ele de Val. Isso, Erisvaldo. Ele tocou num assunto aqui muito interessante, né? Diz assim, quando o pastor estava respondendo sobre o impacto do pecado na vida da igreja, né? Ele colocou assim, causa grande impacto tanto na igreja como na sociedade. Se o mesmo continuar na igreja, haverá anos de atraso, né? Essa questão do atraso na obra de Deus, não é uma coisa para a gente parar e pensar, e realmente o quanto o pecado faz a nossa vida atrasar. A gente poderia estar avançando, mas não consegue avançar porque pecados ocultos ou pecados não revelados, né? Pecados que não foram passados ainda, não foram confessados, podem estar atrasando a obra de Deus, pastor? O senhor pensa assim também? A pergunta é para mim, pastor? Tá, sim. Com certeza, pastor. A gente tem que, com certeza, pecado atrasa em tudo, atrasa a nossa vida, atrasa a obra de Deus, né? Então, a gente tem que pensar seriamente nessa questão, porque a gente sabe que as consequências são desastrosas, né? O atraso são terríveis, né? Eu acho que a gente tem que analisar assim. Agora também tem outro lado também que a gente tem que pensar também o seguinte, né? Talvez a obra não está desenvolvendo, não está crescendo ali como deveria, não significa também que o pastor, o obreiro está em pecado nesse sentido, né? Não podemos assim, generalizar nesse ponto. Mas com certeza, se o líder espiritual daquela congregação, daquela igreja, ele está em pecado, dificilmente terá salvação de alma, libertação. Com certeza, pode ter certeza disso, né? Legal. Pastor Roberto, você como um bom estudioso da Bíblia, né? Vou citar aqui um exemplo. Davi experimenta 3 anos de seca em Israel, né? E aí ele vai consultar o Senhor para saber o que aconteceu, por que está aquela seca em Israel. E aí o Senhor revela que era um problema que o Saul tinha matado os gibeonitas, era isso? Alguma história assim? Não tinha honrado os gibeonitas. E aí, por causa daquele pecado que estava em aberto, Israel estava passando 3 anos de seca, né? Esse texto chama muito a nossa atenção, né?
como o pecado tem uma consequência tão séria na nossa vida, a ponto de atrasar planos e projetos que Deus tem para nós, né, pastor? É verdade, pastor Léo, é verdade. Tem esse exemplo que você citou, né? E também tem outros exemplos, como quando Davi fez o censo também, e Deus lhe deu 3 opções de optar pela consequência do seu pecado, que acabou atingindo a própria nação, né? 3 dias de praga lá, e morreu várias pessoas, e depois Davi falou, Senhor, mas põe a tua mão sobre a minha família, não sobre o teu povo, porque esse teu povo não fez, né? O erro foi meu. Então, veja como que o líder, o rei, e Davi foi pastor em Israel, né? Deus disse que ele seria não só comandante do exército, mas seria pastor da nação, como ele foi um grande pastor da nação. Mas na hora que ele falhou, a consequência veio. Então, de fato, né, pastor Elton, assim, a chamada, os pastores, precisam ter muita consciência de que, como alguém já disse assim, não tem direito de errar, né, pastor? Não tem direito de pecar, porque a consequência vai ser grande e pode atrasar mesmo a obra de Deus, né? Então, é importante que a gente esteja atento. Agora, só retornando um pouquinho àquele assunto anterior, a própria Bíblia diz, acho que nos Salmos, assim, um dos Salmos diz assim, olha, quando alguém levanta e fala, mas o ímpio prospera e a gente sofre tanto, aí lá vai dizer, mas no final você vai ver a diferença entre o ímpio e o justo. No final, a justiça de Deus vai nos abonar e o ímpio vai perecer, né? É verdade. É terrível. Pastor Lima, tem um irmão aqui, que o Ramon Nascimento falou sobre a questão do pecado de Acã, né? Sim. Até que ponto o pecado cometido, se o senhor puder, pastor Lima, baixar um pouquinho mais a tela para o senhor ficar mais no alto aí, isso, melhorou. Okay. Até que ponto o pecado dentro de uma comunidade cristã, né, o pecado de um membro, o pecado de um grupo de pessoas, né, até que ponto o pecado atrapalha todo o desenvolvimento da igreja? Às vezes o obreiro pode estar lá com consagração, está buscando ao Senhor, mas se tem pecado dentro da igreja, como é que isso atrapalha o conjunto da igreja, pastor? Aí entra exatamente o conceito de corpo, que muita gente, muitos cristãos não entendem ou não querem entender. A ideia de corpo. Quando a gente trabalha a questão do pecado em teologia, tem todo esse questionamento muito badalado, como eu às vezes uso essa expressão, entre os teólogos, a questão da nossa participação como pecadores, né, no pecado de Adão. E muitos dizem, mas o que eu tenho que ver com o pecado de Adão? Eu não estava lá. Esquecem que Adão representava a humanidade, porque o primeiro casal era o início de toda a humanidade. Então, Paulo trabalha isso um pouco mais tarde, há uma discussão teológica sobre isso, até que ponto isso deve ser tomado assim, interpretado dessa maneira, mas, de modo geral, nós entendemos, sim, uma linha evangélica entende assim, nós participamos dessa mesma linha, que em Adão todos pecaram, é o que o Paulo mais tarde vai dizer, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa questão de ser participante de um mesmo grupo, e aqui trazendo então para a questão da igreja, o conceito de igreja no Novo Testamento é muito claro, é uma comunhão de fé. E o melhor e maior e clássico exemplo disso que Paulo usa é o exemplo do corpo. Quando um membro está doente, todo o corpo está doente. Então, quando um membro da igreja está numa situação irregular no que respeita à sua vida espiritual e aos conceitos e práticas de Deus, ele está contaminando todo o corpo. É uma questão muito séria. Agora, nos últimos tempos, a igreja está perdendo até esse conceito de disciplina, no bom sentido da palavra, né? Toda a igreja participar do ato da disciplina, que não deve ficar só na mão de uma pessoa, né? Toda a igreja deve participar da edificação de todos,
toda a igreja deve participar das ações disciplinares nas diferentes etapas. O conceito bíblico a respeito disso é muito claro, né? Porque é o conceito de corpo. Se um membro, se um dedo do meu corpo está doente, todo o meu corpo está doente. Então, essa é a resposta, sem dúvida nenhuma. Alguns crentes isoladamente, vivendo fora dos princípios da palavra de Deus, eles estão contaminando a vida espiritual de toda a igreja. É a questão podíamos usar até essa palavra que se usa muito na questão do Covid-19, é a questão da transmissibilidade. Pois é. Pastor Roberto, você que foi pastor titular de igreja por mais de 22 anos, como é que o pastor lida com isso no meio do rebanho? Pastor Elton, olha, eu penso assim, irmão, até antes de responder essa pergunta, eu queria talvez pensar um pouco como que era ser crente há uns 20, 30 anos atrás, pastor. Uhum. Eu quero trazer essa ilustração pelo seguinte, né? Eu participei de uma ceia, domingo de manhã, na igreja em Candiba. O pastor Paulo Sérgio Mendes está pastoreando lá, certo? E aí, na hora da ceia, ele falou assim, examine-se o homem, aquela coisa que a gente conhece da palavra da ceia, né? Porque se tiver em pecado, não deve participar da ceia, ou se arrepender, pedir, confessar, né? Mas quando falou assim, cada um examine-se a si mesmo, aí sabe o que me veio na mente, pastor? Veio o seguinte, naquele dia lá, mais ou menos era o 10º culto que eu estava participando nos últimos dias. Eu participei de 10 cultos seguidos, um atrás do outro, todo dia. Aí eu até brinquei depois, uma hora lá, quando eu falei, puxa vida, eu acho que eu estou tranquilo para tomar ceia, de tanto que eu fiquei na presença de Deus, certo? Então, o que acontece, pastor Elton? A falta de congregar. Antigamente, o crente ia na igreja quase todo dia. O pastor Lima pode dizer de um tempo assim que não deixava de estar na casa do Pai, cantando a palavra. Agora, hoje é muito, sabe, tem gente que vai na igreja uma vez por semana só, tal. Então, a santificação, a consagração, a igreja precisa fazer isso. Campanha de jejum, momento de choro. Não tem mais isso, pastor Elton, aqueles momentos de choro, de quebrantamento, né? Então, falando da minha experiência e pensando também do que a gente nunca deve perder, eu acho que os pastores precisam pedir graça de Deus e pensar nesse avivamento como consagração para o povo se achegar a Deus, pastor, porque não tem outro caminho de purificar o povo, não. Maravilha. E convém dizer aqui com todas as letras, meus queridos colegas, convém aqui ressaltar que, embora nós mesmos, neste momento, estejamos fazendo uso de uma ferramenta importante para divulgar as coisas de Deus, neste tempo de pandemia, mas estamos sendo alertados, sim, por estudiosos da palavra de Deus, que não é possível, não é de maneira alguma correto esquecer a comunhão presencial. A comunhão virtual, em que pese o valor dessas ferramentas, exatamente neste momento tão difícil de pandemia, em termos de propagação do evangelho e até do doutrinamento entre os crentes, isso não pode, de maneira alguma, substituir a comunhão presencial. Nós precisamos pedir graça do Senhor e misericórdia para que os nossos membros voltem a frequentar a igreja, o culto presencialmente. Tem pessoas que se afastaram dessa comunhão presencial e não voltaram. Isso de um modo generalizado. E estão, inclusive, se acostumando. Né? Então, perde-se, inclusive, aquele clima de reverência, de uma dedicação especial, santificação no sentido bem bíblico original, de separação. Aí você participa do culto online, mas aí você está tomando chimarrão, no caso dos gaúchos, comendo pipoca e conversando sei lá o quê. Tentando entender o culto. E é um culto dissociado, essa é a verdade. Então, nós temos aqui, colegas, um desafio muito grande, né? Muito grande. Porque eu quero dizer de novo, em que pese a validade desses recursos tecnológicos,
A comunhão presencial está tremendamente prejudicada. Então, pastor Lima, esse realmente é o nosso grande desafio, né? Porque as pessoas, de alguma forma, se acomodam, né? Aí você tem aquelas teologias mais liberais que dizem assim, para ser cristão não precisa estar na igreja. Para ser crente não precisa estar na igreja. Isso é heresia. Isso é pura heresia dizer uma coisa dessa. Né? Pois é. Porque já desde o Antigo Testamento, né? E atravessa todo o Novo Testamento esse conceito bíblico de comunhão presencial. Estar um ao lado do outro presencialmente, num culto de adoração, de louvor e de recepção dos ensinos. Peraí, pastor Lima, tá mudo. O microfone dele tá fechado. Tá fechado. Abre o seu microfone, pastor Lima. O seu microfone está mudo, pastor Lima. O senhor tocou na tela aí. Pastor Roberto, você tinha pedido uma palavra? Não, pastor Elton, eu queria falar que os irmãos da Bahia estão em peso na igreja. Graças a Deus, o povo ali... E assim, as cidades pequenas, é interessante isso, sabe, pastor Elton? Cidade pequena, a igreja é um lugar, assim, social também. Não tem muito o que fazer na cidade, o crente tem que ir para a igreja servir ao Senhor. Não é isso, Eudimar? É verdade. Mas eu quero falar, só dar uma... Sei que se fazer um reforço da palavra do pastor Lima seria, em consideração a pessoa dele, assim. Mas o pastor Lima falou uma coisa muito interessante aí, essa questão aí nós estamos aproveitando umas ferramentas que a gente entende que foi bastante útil. E eu entendo hoje, por exemplo, que essa transmissão online é muito bom, mas assim, para alcançar aqueles que ainda não estão na igreja. Agora, para os que já são crentes, membros da igreja, agora é hora de retornar e voltar, estarmos juntos. Eu sempre aqui na nossa regional, eu deixei os colegas livres para adotar as medidas que eles quiserem, né, em relação aos cultos online. Aí teve alguns que fizeram ceia online. Eu, particularmente, não fiz. Não fiz ceia online, porque eu não entendo que foge dos princípios bíblicos, do que representa a ceia. Né? Eu acho que a ceia é estar junto, é estar perto. Então, eu acho que foge bastante do sentido. Eu não ministrei em momento algum, esperei oportunidade de, quando houve uma abertura nos decretos, a gente fez presencial e às vezes aqueles que não podiam vir, fomos até ele, levamos até a ceia, né? A mesma coisa o culto, né? O pastor Lima foi muito preciso dizer que a gente precisa estar junto, é o corpo. Então, o corpo não pode, os seus membros se distanciar, então tem que estar ligado. Muito bem. Maravilha. Eu vejo muito saudável a gente voltar a lembrar de 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? Que fala que se nós andamos na luz como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na verdade, eu prego isso, né? Só de um crente estar na igreja, só dele ter ido ao culto, participar de um culto ao Senhor, ele já volta para casa melhor do que ele foi, né? Porque a palavra se aplica à vida dele e a comunhão traz, de alguma forma, uma purificação sobre a vida daquela pessoa, porque ela está no contexto do corpo, ela está vivendo o corpo de Cristo no seu dia a dia, né? Isso é maravilhoso. Bom, nosso tempo aqui não para, queridos, e eu só quero fazer uma última pergunta ao pastor Roberto, para a gente poder encerrar aqui. Na lição, no item 4 da lição, pastor Roberto, você colocou com muita propriedade a questão do sacerdócio, né? Você colocou a ponte, a ligação entre o sacerdote que tinha que tem, né, nesse modelo católico, e os evangélicos que trabalham a ideia da confissão uns aos outros, né? Trabalhe um pouquinho melhor sobre a importância de entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, né? Fale um pouquinho sobre o sacerdócio do cristão.
Então, pastor Elton, a gente, na verdade, tem um livre acesso a Deus. Eu acho que a bênção do evangelho, né? Por isso que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, então a gente pode entrar direto no trono de Deus, adorando, servindo, e temos várias promessas de que a gente pode ter essa relação direta com o pessoal dos nossos pecados. Então, esse sacerdócio cristão é muito importante, né? Nós somos pedras vivas. Preguei esses dias, né, Odimar, a respeito disso, não sei se foi uma das pregações que você ouviu, né? Na igreja do pastor João Batista, assim, né? Edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, edificarei a minha igreja. Mas, assim, Pedro é uma pedra viva, como todo sacerdócio cristão salvo é uma pedra viva. Depois ele vai escrever na carta deles, somos pedras vivas, habitação do Espírito Santo. Então, a pedra angular é Cristo e todos nós somos pedras vivas, né? Esse é o sacerdócio universal. Por isso nós temos acesso a Deus. Agora, confessar uns aos outros, pastor, é importante porque é o seguinte: no nosso psique, às vezes a gente confessa só para Deus, fica aquela coisa, pô, mas será que Deus me perdoou? Mas se eu desabafo com um colega sincero, maduro, que pode chorar comigo, é mais essa ideia de chorar uns com os outros, sabe, pastor Elton? Isso vai emocionalmente também trazer um alívio para o meu coração. E outra coisa, confessar um pecado é uma questão assim, vamos assim dizer, traz vergonha. Você se humilha, porque é vergonhoso se conversar com o colega que você errou numa coisa, noutra. E aí, pastor Elton, veja o seguinte: de fato, alguns pecados que nem acha importante confessar com ninguém, porque a gente acha pequenininho, né? E os grandes pecados ninguém quer confessar porque dá vergonha. Mas não é isso, né? Às vezes, pastor, não é confessar o pecado, é chegar para um colega e falar: olha, não estou legal, não está bacana, eu estou amargurado, sabe, pensando em chutar tudo para cima. Então, às vezes, o confessar é também abrir um coração de situações que nós estamos vivendo difíceis e que está nos sufocando. Tem que também ter alguém para compartilhar, pastor Elton. Então, eu acho que nesse sentido também, né? É importante isso, né, pastor Lima? A gente perceber que a gente precisa aprender a perceber a tentação que nos rodeia. E talvez o que falta é ter companheiros de julgo. Antigamente se pregava muito sobre isso, né? Aqueles que caminham junto conosco, que têm liberdade. Eu queria falar sobre a importância de ter alguém que caminha conosco aí para que a gente tenha liberdade de compartilhar os nossos pecados. Sim. Porque a gente sabe também que não dá para contar para todo mundo muitas coisas, né? Exatamente. Você usou uma expressão muito bíblica, né? Ela não é tão repetida na Bíblia, mas é uma expressão muito bíblica, uma expressão paulina, companheiro de jogo. Agora, não é qualquer pessoa que vai ser companheiro de jogo. Você não coloca dois animais, porque a figura é essa, dois animais que de alguma forma não combinam um com o outro para puxarem a carroça, puxarem a carreta, não é? Isso não dá certo. É muito delicado isso. Então, de fato, nós temos, de um lado, o confessionário segundo o modelo católico romano, que é aquilo que nós chamamos de a confissão auricular, ao pé do ouvido, que nós, evangélicos, de modo geral, não recomendamos. Mas Lutero chamou a atenção, em uma de suas preleções, no seu tempo, sobre a importância da confissão, que não pode ser algo obrigatório e que não pode ser para qualquer pessoa. Você já colocou rapidamente essa questão. Não pode ser para qualquer pessoa. Qualquer membro da igreja não é capaz, não tem condições espirituais, emocionais e psíquicas, né, para suportar uma confissão. Às vezes, de algo muito grave que aconteceu, e se ele ouvir isso, ele vai, inclusive, se estragar, ele não tem condições espirituais para isso. E, por outro lado, pode também não guardar aquilo que nós chamamos de sigilo. Essa é uma questão tão séria, mas tão séria mesmo, que muitos crentes não procuram o pastor para, digamos assim, entre aspas, confessar algumas faltas e pedir oração e ajuda, porque eles têm medo que o pastor conte para os outros. Ou então, de alguma maneira, mesmo indiretamente, use isso no púlpito.
embora todos os pregadores, de modo geral, quando são ordenados ao ministério, eles prometem que vão guardar sigilo. E, veja bem, em algumas situações é preciso perguntar, o seu cônjuge, por exemplo, o seu cônjuge, na questão de casais, ele vai suportar essa confissão? E eu tive um caso, entre tantos outros, no meu pastorado, assim. Eu tive que perguntar para a pessoa que veio, ela espontaneamente veio confessar uma grande falta, e eu perguntei, e você já falou para o seu cônjuge? Não. E você acha que seu cônjuge vai suportar isso e vai, de fato, lhe perdoar? Acho que não. E essa falta, ela está já na boca de todo mundo ou é uma coisa muito restrita? Não, muito restrito. Eu já falei com Deus, a pessoa me respondeu, já tenho certeza do perdão dos meus pecados. Então eu disse, então você pense na possibilidade de guardar isso para si, mas se todo mundo já souber, então vai e conte para o seu cônjuge. Então são questões muito delicadas, mas que devem ser dentro do seu quadrado, como se fala hoje, dentro das suas circunstâncias. Maravilha. Boa recomendação que o pastor Lima nos deixa nesta noite aí. Eu tenho certeza também que esta lição vai despertar no coração da igreja, e isso ficou muito claro, né, pastor Roberto, a importância do sentimento de corpo. Ou seja, não é o pecado de um irmão, o pecado de uma irmã, isso é problema dele, ele que resolva. Não é isso. Nós somos um corpo, né? E como corpo, nós todos somos afetados pelo pecado, e nós precisamos, uns com os outros, orarmos, clamarmos a misericórdia de Deus. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque a igreja não é uma assembleia de gente que não peca, né? A igreja é uma assembleia de gente que peca, de gente falha. E nós precisamos ter a convicção de que os nossos pecados causam, sim, grandes problemas que precisam ser tratados, né? E que a gente, como igreja, que nós, como igreja, possamos ter essa noção, essa consciência e, acima de tudo, clamarmos a misericórdia de Deus. Tá bem? Agora vejam, meus colegas, o que realmente precisa ser estimulado a que os crentes, membros de uma igreja evangélica, realmente façam é, de fato, confessar uns aos outros as faltas recíprocas. E se alguém guarda mágoa contra alguém, isso é muito mais comum do que se imagina. Se alguém está triste, se alguém se sentiu ofendido, é preciso consertar isso, né? Da melhor maneira possível, e sempre que possível, como os alemães chamam, a quatro olhos. Ou seja, você vai e fala com aquela pessoa. E ao invés de falar por trás e espalhar o assunto e colocar lá em cima do telhado, né, no trombone, vai e fale com a pessoa. E isso às vezes é problemático. Eu não sei se já contei para vocês numa live aqui, que eu tive uma experiência com um pastor de uma igreja que, num culto de ceia, eu ousei perguntar se alguém tinha alguma coisa contra mim, antes da celebração da ceia. Meu caro pastor Elton, meu caro pastor Roberto, pois aquilo que eu não esperava, uma irmã mais velha levantou a mão e disse: pastor, eu tenho uma tristeza contra o senhor, eu não sabia por quê, não me lembrava absolutamente de nada, mas ela se sentiu magoada por alguma questão que não era uma questão tão séria, mas como eu ousei, né, perguntar, ela disse, e na mesma hora eu então pedi perdão para ela, porque eu não sabia do que se tratava, era um pecado de ignorância, no sentido que eu não sabia o que tinha acontecido, e não era nada tão grave, mas tinha um membro da igreja lá, sentado no banco, esperando pela celebração da ceia, que aproveitou a oportunidade, essa senhora, muito querida, muito respeitosa, que disse, sim, eu tenho uma coisa contra o senhor, veja só que problema, mas arrumamos perante toda a igreja, e não me arrependo disso. Amém, que belo ensinamento. Pastor Eudimar, suas considerações finais aí para a nossa live, estamos encerrando. Muito bem, pastor Elton, pastor Roberto, pastor Lima, eu
tenho que agradecer pelo convite de poder estar participando e tratando de um tema tão importante da fé cristã, né? Que é a confissão, no sentido de confessarmos a Deus, que é Ele que nos perdoa, né? Confessar também, como o pastor Lima acabou de relatar, né? Aquele que, porventura, nós ofendemos, faz parte, né? E isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né? Porque a gente sabe que a confissão é quando nós entendemos que eu estou faltoso, né? Primeiramente com Deus ou com o nosso irmão. Jesus disse pecar, né, contra o irmão, nós devemos ir até ele. Então, a gente tem que ter essa consciência que a confissão é algo fundamental na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé, e a gente precisa estar vivendo na prática essa prática da fé cristã, que é a confissão. Eu só quero agradecer aí pelo momento. Maravilha, pastor, muito obrigado. Obrigado pela sua participação na nossa live de hoje. Pastor Roberto Monteiro, o que o professor da escola bíblica que vai ministrar essa lição, seja no domingo que vem agora ou numa outra oportunidade, o que ele não pode passar batido aqui nessa lição? O que é essencial aqui daquilo que o pastor escreveu para essa lição? Eu estava preparado só para falar minhas considerações finais, pastor Elton. Você veio com mais uma perguntinha? Não, mas é o seguinte... não, só para fechar, eu acho que uma coisa importante, né? Porque a gente está falando de confissão, mas, assim, a igreja precisa acolher o pecador, pastor. A igreja precisa acolher. Infelizmente, a comunidade, no geral, quando alguém peca e fica público, como o pastor Lima colocou, as pessoas não estão dispostas a restaurar essa vida. Aliás, não querem ver mais na igreja. Se o pecado foi grave, a pessoa entra na igreja, todo mundo sabe, olha para a pessoa e é a Maria Madalena. Olham para ela e já querem... Então, a gente precisa acolher, pastor. Precisa acolher. E acolher não significa não ser disciplinado. Porque a disciplina é o amor. Falou, olha, você está sendo disciplinado, você não vai ter mais cargos, talvez, na igreja, você não vai ter atuação por enquanto, fica sentadinho, né? Mas se a pessoa pediu perdão, confessou, nem a ceia ela está impedida de tomar. Mas aí, um acompanhamento pastoral e a igreja acolhendo aquela vida para restaurar. Porque, pastor, é tão fácil, a pessoa ela sobe da igreja, ela não tem vergonha de ir para a igreja. Então, a minha palavra final é acolhimento. Amém. Maravilha. Pastor José Lima, suas considerações finais aí para essa live de hoje. Só pode ser esta. Louvemos a Deus pela possibilidade de perdão mediante arrependimento. Amém. E graças a Deus, porque isso faz parte da essência da doutrina bíblico-evangélica. Amém. Sem nenhuma obrigação no sentido de forçar, né? Nada de forçar, não vai nada goela abaixo, como dizem os gaúchos, não é coercitivamente, mas admoestativamente, no melhor sentido da palavra que é usada muitas vezes no Novo Testamento, é aquilo que, inclusive, hoje nós falamos de aconselhamento noutético, ou seja, trabalhar a mente e o coração da pessoa, segundo a linha bíblica, para que a pessoa reconheça o seu erro, se arrependa, receba perdão e seja acolhida, como bem colocou o pastor Roberto. Maravilha. O pastor Paulo Sérgio Mendes colocou aqui: ofensa particular, perdão particular. Ofensa pública, perdão público. Né? É válida a afirmação? Sim. É válido, viu, pastor? E é isso mesmo. E, aliás, os pais precisam aprender a fazer isso também, porque, às vezes, né, o pai e a mãe estão conversando e eles, de repente, um briga com o outro lá na frente dos filhos. Isso acontece muito, né? E aí, depois, lá no secreto, no quarto, lá os dois fazem as pazes, e aí, no dia seguinte, os filhos acordam e vê os pais de novo lá, é só amor, né? Mas naquele dia anterior teve briga. E aí? É importante os pais ensinarem os filhos a liberação do perdão dentro de casa,
né? Então, se houve, por exemplo, se os pais brigaram na frente dos filhos, que não deveriam brigar, mas brigaram na frente dos filhos, é muito saudável que eles chamem os filhos e digam: olha, o papai e a mamãe brigaram, mas nós conversamos, pedimos perdão um ao outro e nós, então, estamos arrependidos de ter brigado ou de ter feito isso, etc. Isso é muito importante para a vida dos filhos, né? Então, aquilo que o pastor Roberto falou sobre a questão da igreja começa dentro de casa. Se nós observarmos este princípio, nossa família vai ser uma família abençoada e nós vamos também desfrutar do cuidado do Senhor. Pastor Elton, me permita um minutinho mais, claro, para acrescentar a seguinte ponderação. Agora, como cristãos, e isso é uma tarefa, inclusive, dos ensinadores da igreja, dos líderes, precisamos ensinar o povo de Deus, e nós mesmos, como ministros, precisamos nos encaixar nisso, no sentido de evitar, tanto quanto possível, a ofensa pública. Olha o que nós já temos visto ao longo de uma caminhada, desde adolescente, numa assembleia, que não é pública no sentido de que só participam os membros da igreja, mas é pública no sentido de que ali estão muitas famílias, tem gente jovem, até adolescentes, participando de uma assembleia, e eu ouvi com os meus ouvidos ainda muito jovens e com os meus olhos ainda muito jovens, ofensas públicas. Pública no sentido, eu repito, de que ali estavam muitas famílias, embora a porta da igreja estava fechada. Isso precisa ser evitado. Os crentes têm que evitar isso, né? Não é possível que isso se repita ao longo dos anos numa comunidade de comunhão de fé. E nós precisamos ensinar o nosso povo a se comportar. Exatamente. Maravilha, queridos. Bom, nós queremos dar agradecimento. Oi. Eu só queria fazer um agradecimento. Pois não. Eu queria agradecer todos os colegas e irmãos aqui da Cibisba. Teve várias participações aí de pastores, né? O caso do pastor Edis, do pastor Paulo Mendes, do pastor Erisvaldo, do pastor Ramon Nascimento, do Paulo Roberto e vários outros, né? Outros irmãos aí, que até impossível citar aqui, o tempo não permite. Foram muita gente, bastante gente aqui da nossa regional que assistiram, né? Então, que Deus abençoe, né? Enviamos o link aí. E parece que funcionou o negócio. Então, eu quero agradecer a todo o pastor Edilton, né, também, que participou aqui, são da nossa região aqui. Que Deus abençoe a todos eles que aceitou aí o convite para assistir a nossa live e deixar o convite para que na próxima, né, mesmo que eu não estou participando, mas terão outros colegas com certeza capazes e vão trazer assuntos valiosos que vale a pena assistir e continuar assistindo as lives aí da nossa editora. Maravilha. Maravilha, pastor. Pastor Lima, o senhor estará no final de semana em Fortaleza? Se Deus quiser, viajaremos quinta-feira, conforme programação, para participarmos de bons momentos, assim esperamos, com os irmãos lá em Fortaleza, pela primeira vez, na verdade, levando a palavra do Senhor. Uma boa expectativa. Amém. Maravilha. O cachorro da esposa ali. Fecha o microfone aí, pastor. Maravilha, pastor Roberto, Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua participação, né? Pastor Eudimar, muito obrigado, pastor Lima, muito obrigado. Nos vemos, queridos, na próxima terça-feira, às 18 horas, no live da nossa editora. Estará presente o doutor Giovanni Kopasek, que é lá de Santa Rosa, muito amigo do pastor José Lima. Sim. E eu não estarei presente, porque eu estou indo de viagem para Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde terei o prazer de ministrar aos colegas ali e também aos membros da nossa Igreja Batista Filadélfia, que vai completar neste final de semana agora 90 anos, e me deram a honra de ser o preletor deste tão importante evento de aniversário da igreja. Então estarei no final de semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e na terça-feira voltando do Rio Grande do Sul para cá. Então o Weber estará conduzindo a live da editora, e o pastor Lima talvez consiga participar, pastor Roberto. Se ele não puder participar, lá você está convidado para participar no lugar do pastor Lima, né? Junto com o doutor Giovanni Kopasek, numa lição muito importante aí, que fala sobre a questão da medicina e da cura, né? Nós vamos, essas próximas lições agora, nós não vamos ter pastores redatores, vão ser profissionais da área de saúde que vão falar sobre as lições. Então, querido irmão, irmã, não perca
as nossas próximas lições da Escola Bíblica. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela participação de todos os amados irmãos que compartilharam aí alguma informação. Nós agradecemos e até a terça-feira que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Amém. Maravilha. Vamos encerrar.